Olá, bem-vindo a mais um podcast da Revista Adega, o seu espaço para descobrir as histórias fascinantes que conectam o mundo do vinho a diversas outras artes. E no episódio de hoje, vamos falar sobre uma combinação que é praticamente sinônimo de glamour, o cinema e o champanhe. Como essas duas grandes criações, o cinematógrafo e o champanhe, se entrelaçam desde o início, e você vai ver que foi literalmente desde o início. Qual foi o papel do champanhe no nascimento e na história do cinema? Vamos embarcar juntos nessa jornada e prepare sua taça e vem comigo que a história é bem interessante. Esse episódio é um oferecimento World Wine, há 25 anos desbravando os melhores terroirs. Oficialmente, o cinema nasceu em 28 de dezembro de 1895. Naquela noite, em Paris, 50 pessoas se reuniram no subsolo do famoso Grand Café para assistir à primeira sessão comercial de cinema. Essa sessão foi organizada pelos irmãos Lumière, ou melhor, pelo pai deles, Antoine Lumière, que foi o responsável por apresentar a grande invenção ao público. O nome do aparelho, cinematógrafo. Embora Antoine não fosse um grande fã desse nome, ele pensou originalmente em adotar Domitor, sugerido por um amigo que representava a famosa casa de champanhe Moët Chandon. Uma curiosidade interessante é que esse amigo previu que o cinema dominaria o público, uma previsão bastante precisa, não é? Tanto que a origem desse nome Domitor é justamente domínio, que foi prevendo aí o que aconteceria com o cinema por conta de tudo que estava se sendo projetado. Por mais que o nome Domitor não tenha vingado, o champanhe estava ali desde o começo, entrelaçando-se ao cinema, mesmo que de uma forma bastante discreta. Essa primeira sessão de cinema apresentou 10 curtas-metragens que mostravam cenas do cotidiano, como A Saída de Fábrica, um dos primeiros filmes produzidos pelos irmãos Lumière. Entre os convidados estava Georges Méliès, um mágico que mais tarde se tornaria um dos maiores cineastas da história. No início, Méliès ficou decepcionado com o que viu, afinal, ele estava acostumado com projeções de slides e fotos estáticas, algo que já conhecia muito bem. Mas de repente, as imagens começaram a se mover, um cavalo, um bonde, transeuntes, a rua ganhou vida na tela. O público ficou estupefado, o cinema estava prestes a conquistar o mundo. E o champanhe, como veremos, logo também faria sua aparição e dessa vez de uma forma nada discreta. Poucos meses após a primeira sessão histórica, os irmãos Lumière já estavam trabalhando em filmes sob encomenda. E adivinhe só, um dos primeiros filmes encomendados foi justamente sobre champanhe. O filme De la Vigne à Tonneau foi criado para Moët Chandon e foi rodado para mostrar o processo de produção do vinho espumante. E essa não foi a única vez que champanhe apareceu nas telas dos irmãos Lumière. Durante a Exposição Universal de 1900, eles projetaram um filme comercial sobre a famosa casa Champagne-Merci. Esse filme foi um verdadeiro sucesso, atraindo mais de 3,7 milhões de espectadores. A partir daí, o champanhe se tornou uma presença constante no cinema, aparecendo tanto em comerciais quanto em filmes de ficção. O visionário Eugène Merci, da Casa Merci, foi um dos primeiros a enxergar o poder do cinema como uma ferramenta de marketing para o champanhe. Seu filme, rodado em Épernay e Luxemburgo, foi uma verdadeira inspiração para outros cineastas, e o champanhe se tornou símbolo de luxo e celebração nas telas do cinema. Ao contrário dos irmãos Lumière, que se concentravam em filmes documentais, Georges Méliès foi um dos primeiros a explorar o cinema como forma de arte. Ele, junto com Alice Guy, a primeira cineasta mulher, usou o cinematógrafo para contar histórias. Em 1901, Méliès filmou Barba Azul e adivinha o que apareceu lá? Uma enorme garrafa de champanhe Merci. Acredita-se que Méliès foi o primeiro no que chamamos hoje merchandising no cinema. Essa garrafa gigante, carregada por 2 funcionários, foi uma maneira genial de promover a marca. E assim, Merci se tornou a primeira casa de champanhe a aparecer em um filme de ficção. Essa presença do champanhe no cinema mudo se expandiu, aparecendo em várias produções, inclusive em comédias de sucesso. Em 1915, no filme Le Champagne de Lee Rigadan, o ator Charles Prince, conhecido principalmente como Rigadan, protagoniza uma cena cômica em que uma garrafa de champanhe espirra em seu rosto enquanto ele tenta desarmar uma bomba. A relação entre champanhe e cinema só estava começando, mas já mostrava que seria longa e muito simbiótica. Conforme o cinema evoluiu, o champanhe continuou a aparecer nas telas, agora nas mãos de diretores lendários e personagens icônicos. Entre eles está o lendário diretor Alfred Hitchcock, que não apenas trouxe o champanhe para seus filmes, mas chegou até fazer um filme inteiro chamado justamente Champanhe, que foi rodado em 1928.
E essa tradição de glamour e sofisticação continuou ao longo das décadas. Basta lembrar de personagens como Bond, James Bond, que quase sempre aparece com uma taça de champanhe nas mãos, ou mesmo de filmes modernos, de diretores como Quentin Tarantino e Steven Spielberg, onde o champanhe aparece como símbolo de celebração e estilo. Do cinema mudo ao moderno, do suspense ao romance, o champanhe é sempre uma presença marcante, seja em cenas dramáticas, comédias ou momentos de pura celebração. Não é exagero dizer que champanhe e cinema juntos ajudaram a criar alguns dos momentos mais inesquecíveis da sétima arte. E assim, vemos como o champanhe e o cinema formaram uma dupla icônica desde os primeiros passos dessa sétima arte. Seja em filmes de comerciais, obras de arte ou mesmo em comédias pastelão, o champanhe sempre esteve presente, representando glamour, celebração e até mesmo com algum bom humor. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo tempo e unido bolhas e filmes. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de seguir o podcast da Revista Adega e compartilhar com seus amigos. Também deixe seus comentários, que isso nos ajuda a continuar melhorando cada vez mais o nosso conteúdo. Para mais histórias fascinantes com esse universo do vinho, continue nos seguindo e até o próximo brinde. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Esse episódio foi um oferecimento Worldwine, www.worldwine.com.br. Há 25 anos desbravando os melhores terroirs.